Qual é, rapaz, beleza? Eu sou Wesley Brasil, eu sou um cronista da metrópole carioca. Eu gosto de traduzir o que as ruas estão dizendo e compartilho algumas histórias minhas, de outras pessoas. Compartilho um pouco das coisas que a gente aprende por aí, andando no Rio de Janeiro e nesse mundão aí desse Brasil. Seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te contar uma história da primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro. Pois é, com esse sotaque eu demorei um tempo para chegar no Rio de Janeiro, você vai saber por quê. Eu sou cria da Baixada Fluminense e você já deve ter ouvido falar desse lugar. Ouvido falar mal, né? A Baixada Fluminense não é um monte de bairro do Rio de Janeiro. Na verdade, são 13 cidades que ficam em volta da cidade do Rio de Janeiro. E eu moro em uma delas, que é São João de Meriti. O meu bairro, Jardim Meriti, fica mais ou menos uns 30 quilômetros ali do centro do Rio. E é por isso que eu levei tanto tempo pra chegar lá. Eu cheguei lá aos 14, 15 anos de idade. O mais próximo que eu tinha chegado do centro do Rio era um bairro chamado Tijuca, que inclusive fica na Zona Norte, tá? O povo acha que lá é Zona Sul. E eu já percebi uma diferença enorme da realidade daquele bairro Tijuca pra minha região de São João de Meriti. Na real, uma parte da minha família se instalou ali naquela região da Tijuca, mas não era no asfalto não, era na favela mesmo e tal. Bem lá pra ponta, já chegando na usina. Inclusive, a minha primeira memória de alguma violência urbana foi voltando da Tijuca. Eu tava com a minha mãe e entrou um cara drogado que mandou todo mundo descer do ônibus. A gente desceu, eu fiquei assustado sem entender nada. E a gente pegou outro ônibus na antiga Praça Mauá, onde hoje tem um museu muito legal. Mas enfim, os meus coroas planejaram assim minha chegada ao mundo. Eles desenharam uma forma que eu seria criado num lugar mais tranquilo, num lugar calmo. E assim eles descobriram o Jardim Meriti, que é um bairro muito sensacional perto do Vilar dos Teles, do lado de cada Dutra, porque São João é cortado no meio pela Dutra. Você deve estar se perguntando, como é que eu fui parar no centro? Tudo começa com o passe livre estudantil. No Rio de Janeiro, os estudantes do ensino médio, pelo menos na minha época, eu não sei como é que tá agora, mas a gente podia usar o ônibus gratuitamente, né? Entrava pela frente, mostrava carteirinha, cada hora mudava também um pouquinho o jeito, né? Mas a gente tinha acesso ao ônibus de forma gratuita, inclusive ao ônibus intermunicipal. Infelizmente, muita gente é contra o passe livre desde aquela época, porque, enfim, adolescente, né? Aí entra uma meia dúzia no ônibus, faz uma bagunça e aí generaliza, acha que todo mundo é bagunceiro. Eu pegava um ônibus, ficava de boa e aproveitava para estudar, para aprender, conhecer lugares. Eu lembro da primeira vez que eu fui na biblioteca do SESC, graças ao passe livre, porque eu tinha condição de pegar o ônibus e ir até lá de ônibus para poder estudar. Ok, é uma época pré-internet, eu acho que eu tô entregando idade. Um dia eu fui com os meus colegas da escola para um passeio da escola. Achei maneiro a Biblioteca Nacional, a Cinelândia, que eu não sabia nem que era a Cinelândia. Eu vi assim uma praça enorme, um prédio bonito com uma águia, que era o Teatro Municipal, enfim. Fiquei maravilhado com o centro do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu tenho que voltar aqui. E um dia, na verdade alguns dias depois desse passeio da escola, uns colegas me chamaram, cara, vamos lá, vamos conhecer o Rio, vamos andar no Rio, vamos conhecer aquele lugar melhor. Quer saber? Eu vou. A partir daí, poder andar pelo centro do Rio, conhecer melhor a cidade do Rio de Janeiro, me deu acesso a um acervo enorme de cultura, de arte, principalmente de conhecimento. Eu pude entrar em museus pela primeira vez, ir em exposições de arte, ver um quadro, uma pintura original de perto pela primeira vez na minha vida. E tudo isso graças ao passe livre. E o que é bizarro é que assim, isso só chegou pra mim aos 14 anos de idade, porque eu tive interesse, porque eu tinha uma camada nerd dentro de mim, porque enfim, eu tem uma parte de vontade da minha parte, mas tem uma parte de assim, eu só pude ter acesso aos 14 anos, porque eu já desenhava desde criança, eu já achava a arte uma coisa maneira, eu já queria me desenvolver enquanto um desenhista, um ilustrador, um pintor, mas isso só pôde chegar na adolescência. A minha vida até aquele momento era andar de bicicleta no meu próprio bairro ou frequentar a Praça Gil para jogar bola, enfim, fazer alguma coisa. Hoje eu entendo que o acesso àquele lugar expandiu meus horizontes. Eu consegui enxergar um pouco além da caixa. Se eu tivesse tido acesso um pouco mais cedo, talvez eu tivesse expandido mais cedo e talvez eu tivesse feito muita coisa antes. Seja como for, eu aproveitei aquela ferramenta que era o passe livre para ir no Rio. Chegou um momento que eu ia quase toda semana. Eu tava lá no Rio de Janeiro, andando em algum museu, conhecendo as coisas, descobrindo, explorando aquele lugar. E aí fica uma questão muito importante. O passe livre, né, a ideia dele é que o estudante não tem acesso só ao caminho de casa para a escola, da escola para casa. Não.
A ideia é que ele também tenha acesso ao entretenimento, à arte, à cultura, ao estudo fora do lugar dele. É importante que as pessoas tenham acesso a isso para sua formação como cidadãos. Talvez para quem já tem acesso a isso desde cedo, para quem já naturalizou o fato de ir num museu ou de ter acesso a uma biblioteca e tudo mais, talvez para essas pessoas pensem, cara, isso é bobeira, isso não é nada demais, porque para ela já é natural. Mas para mim foi uma revolução na minha vida. Eu queria ter conhecido isso antes e ter tido mais acesso. Eu só conseguia por causa do passe livre. Não era uma coisa natural do meu dia a dia, do meu contexto, sabe? Eu lembro que eu fui levar minha mãe no teatro pela primeira vez na vida dela em Nova Iguaçu. Eu que levei, assim, uma pessoa que já tinha vivido muito mais do que eu, mas não teve acesso, não teve condições de ter um repertório cultural, artístico que eu tive, porque eu tive passe livre e ela não. Quem usa o passe livre não é quem tá andando de carro, quem tem acesso aos lugares. Quem usa o passe livre é quem literalmente não tem grana pra andar de ônibus, sabe? Não dá pra a gente julgar ou simplesmente cair em cima dessas pessoas. Elas precisam usar isso, porque eu já fui uma dessas pessoas, eu sei o que eu tô falando. E aí eu me lembro de uma vez que eu tive uma aula que o professor perguntou assim, um cara que mora no lixão, por que ele não sai do lixão? Uma galera falou sobre estar acomodado, sobre, enfim, não tem o mérito pra sair de lá, um monte de coisa. E aí eu virei e falei, professor, eu acho que o cara não sai de lá porque ele não conhece outro lugar além daquele. E mesmo que ele conheça um outro lugar, ele entende que outros lugares não lhe cabem. Aquele lugar ali é o que ele entendeu que é dele, sabe? Então quando um passe livre, por exemplo, existe, ele te dá a oportunidade de descobrir que outros lugares podem ser seus, que você não precisa ter medo de entrar num lugar maneiro. O CCBB, por exemplo, no centro do Rio é o melhor exemplo. Ele é gratuito, qualquer um pode entrar, mas nem todo mundo entra. Tem uma galera que vê, isso é bonito demais pra mim e tal. Isso existe, acontece, não deveria ser, mas é assim que é. Engraçado porque a sensação que eu tenho é que eu já tinha consciência de classe quando eu nem sabia o que era consciência de classe, quando eu lembro dessa situação. A consequência disso tudo, de eu poder usar o passe livre, ir na cidade do Rio, conhecer aquele lugar, foi que em algum momento eu tive que terminar o ensino médio, eu tive que encarar o mercado de trabalho, e quando chegou a hora de ir até o Rio procurar vagas na indústria criativa, que naquela época não tinha tantas assim na minha região, eu tive condições de enfrentar aquela metrópole. Eu sabia uma coisa tão simples, que era sair de casa e voltar para casa. Meu primeiro emprego foi em Copacabana. Você aí que não é do Rio de Janeiro também deve conhecer esse lugar. É longe pra caramba. Eu tinha que pegar um ônibus até o metrô chegava em Copa, e Copa tem metrô, então era fácil chegar a partir do metrô em algum lugar de Copacabana, sabe? Mas São João de Meriti não tem metrô. Graças àquele acesso, eu pude entrar para a indústria criativa. Talvez se não fosse o passe livre, eu não estaria aqui gravando esse vídeo agora. Eu não poderia te dizer para assistir os outros vídeos que tem no meu canal. Por isso é tão importante compartilhar com você essa experiência que eu tive de conhecer o Rio de Janeiro só na adolescência e também de usar o passe livre para fazer uso da metrópole carioca. Mas e você? Eu quero saber de você aí que tá me assistindo agora. Você é a favor do passe livre? É contra o passe livre? O que você acha do passe livre para os estudantes poderem não só estudar no sentido de ir para casa, para a escola, e da escola para casa, mas também estudar em bibliotecas, conhecer outros lugares, inclusive se divertir, se entreter, ter acesso à cultura, à arte fora do seu próprio território, e para que esse estudante circule em outros lugares? E aí, você é contra ou a favor disso aí? Me conta aí nos comentários, a gente vai trocar ideia aí, eu quero ver outras pessoas também trocando essa ideia aí embaixo, tá bom? Obrigado por assistir, valeu, até a próxima, e não deixa também de me seguir no Instagram, @Wesley Brasil, não só no Instagram, mas também no Twitter, ele tem a página até no Facebook sobre isso, segue lá pra gente continuar trocando ideia sobre esse assunto e outros assuntos ligados à metrópole carioca.